eu já fiquei muito feliz, tanto com a nossa aula quanto o retorno que eu tive de vocês. Estou aqui mais uma vez para entregar um conteúdo de qualidade, para compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para participar da aula, tá? Eu queria fazer um teste com vocês nessa aula de hoje, de usar o recurso do Meet, que é o de perguntas. Vocês conseguem localizar aí no Meet de vocês onde tem um triângulo, um quadradinho e uma bolinha? Nesse íconezinho tem aí perguntas e respostas. Tem? Pronto. Então, quando vocês tiverem alguma pergunta para me mandar, vocês vão me mandando por aí para a gente testar esse recurso, tá bom? Se não der certo, a gente volta para o chat. Mas o chat também continua liberado para vocês irem conversando e falando aí durante a aula. Podem ficar à vontade, tá bom? Eu, então, vou começar aqui já com a apresentação. Nós estamos no segundo dia, pela nossa temática, né, de ontem. Hoje é o dia de falar sobre a eletricidade, sobre a elétrica, que é um dos pilares da robótica. E quem não estava por aqui, tem alguém que está aqui hoje que não estava ontem? Dá um oi aí no chat. Maria, Clícia. Ah, tem Priscila, tem Carla, tem Gisele. Ah, tem várias pessoas. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no meu slide de hoje uma apresentação de novo sobre mim, porque eu imaginei realmente que teria algumas pessoas que não estavam aqui ontem e que está hoje, né? Então eu vou falar rapidamente, tá? Para quem não me conhece ainda, às vezes a gente só se acompanha pelo Instagram, mas nem tem essa apresentação formal, assim, né? Vou só falar rapidamente sobre a minha história com a robótica, minha carreira profissional aí. Eu venho pesquisando, estudando robótica desde 2015, quando eu ainda fazia graduação. Eu sou graduada em engenharia de computação, mas apaixonada pelo ensino. E eu vi na robótica educacional uma forma de utilizar a minha formação técnica, que é desde o ensino médio do concurso de técnico em informática, né, pelo IF, e depois a graduação de engenharia de computação, utilizar tudo isso na área educacional. E foi na robótica educacional que eu me encontrei, né? Eu gosto das duas coisas. E desde que eu me formei em 2016, desde então, né, logo no início de 2017, eu comecei a atuar como professora de robótica na rede particular de ensino. Em 2018, ingressei no mestrado em ensino, mas também a minha pesquisa foi voltada para o ensino de robótica, mais precisamente na educação inclusiva. O meu trabalho foi com alunos com necessidades educacionais específicas e robótica. Em 2018, ainda no mestrado, eu fundei um curso de robótica. Esse curso, meu curso de robótica, ele tem a proposta de ser acessível e sustentável, né? Então, no curso a gente trabalha tanto com material acessível, que eu vou falar para vocês hoje, que é a plataforma Arduino, quanto com materiais reciclados, né? Então, de materiais reciclados, reaproveitados, a gente vai desde o papelão até o lixo eletrônico a gente utiliza no curso. Então, a proposta é, de fato, que os alunos possam ter em casa, né? O que, às vezes, eles têm no curso ou na escola, que eles possam ter em casa. E em 2020, que foi o ano passado, nós começamos aí com uma proposta de compartilhar o que a gente sabe com os colegas professores, vocês que estão aqui hoje, né? E aí a gente vem nessa caminhada aí, há mais de um ano, trabalhando com professores. E que tem sido uma experiência muito gratificante para mim. Mas eu não estou sozinha, esse ano de 2021, Thay tem me acompanhado aí, tá dando tchauzinho para vocês, Thay tem me acompanhado nas aulas, nos projetos, nas pesquisas, nos artigos, em tudo aí que a gente pode se unir, a gente está unindo forças. Thay é ex-aluna do meu curso para professores, é professora de matemática, também mestre em ensino e também pesquisadora em robótica. E também apaixonada pelo ensino de tecnologia, né, Thay?
E aí, vamos lá, né, gente? Voltando aqui ao nossa proposta, ao nosso propósito, que eu mostrei para vocês ontem, que eu vou falar hoje de novo, nós temos aí alguns propósitos, e vão além dos propósitos de trabalho, mas propósitos de vida, que é amar, tá escrito errado aqui agora que eu vi. Amamos o que fazemos e fazemos com amor, compartilhamos o que sabemos e incentivamos e inspiramos outros professores. Essa é a nossa proposta e por isso que nós estamos aqui compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente vem estudando com vocês hoje. Eu já vi aqui que Stephanie colocou que a pesquisa de mestrado dela também é sobre robótica e inclusão, e por isso me descobriu. Ah, que legal, Stephanie. Você faz onde o mestrado? Oi, eu faço aqui em São Paulo, eu faço na Uninove. Ah, muito bom. E você já viu lá meu trabalho? Então, eu tava pesquisando aí e eu descobri você. Então, aí eu tô te seguindo, eu fico indo atrás de tudo que você faz. Eu digo assim, eu tenho a dissertação, se você quiser dar uma olhadinha. Ai, eu quero. Eu tava até vendo aqui seu nome, que eu falei, eu vou lá buscar na dissertação lá do banco de dados da CAPES. Mas depois, se você Pois puder me é, mandar, eu te chamo. eu acho que não está no banco de dados da CAPES ainda, né, Thay? Eu acho que não está, não, mas está na página da UESB, da universidade que a gente fez. Depois eu vou. Você me manda uma mensagem que eu te mando o link, Tá tá? bom, eu agradeço muito. Temos aí um artigo, mas ainda está para aprovação, então eu nem posso ainda disponibilizar. Mas assim que for aprovado, eu disponibilizo, tá? Mas Tá que bom, bom. eu agradeço. Seja bem-vinda. Aí, Thay colocou aqui no chat a página do programa para você. Aí depois eu posso mandar direto o link lá do meu trabalho, tá? E aí vamos seguindo então, minha gente. Para relembrar vocês, nós temos o canal do YouTube. Toda semana tem aula aberta de robótica, toda segunda às 18 horas. Estamos lá, batendo ponto, a menos que aconteça algum imprevisto. Temos também as nossas páginas, né? O da Lousa Robótica, o Robótica Sem Neuras e o Probot Edu. E no Facebook, o da Lousa Robótica, tá? E vamos seguir aqui, então. Nós vamos, primeiramente, lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula de ontem, considerando aí que temos algumas pessoas novas e que a gente precisa relembrar, de fato, de algumas coisas. Estamos também em nossa jornada na subida da montanha, aos pouquinhos, para alcançar novos horizontes. Então, a gente não pode esquecer que estamos dando pequenos passos rumo a enxergar novas possibilidades na educação. Ontem nós vimos sobre os pilares da robótica e, mais precisamente, sobre a computação, o ensino de computação na escola. E hoje nós vamos ver aí, nós estamos aqui, olha, vamos ver o pilar da elétrica, tá? O que nós temos que nos atentar para fazer as anotações, hein? Eu estou de olho em vocês. Lá no formulário, lá no formulário vai ter uma perguntinha para vocês escreverem os insights da aula. Então, hoje, mais uma vez, escrevam aí no bloco de notas, no papel, em algum, no celular, qualquer lugar, os insights que você tiver sobre essa aula, para no final você responder lá o nosso questionário, tá bom? Coisa simples mesmo. O que você for aprendendo, o que você for lembrando, você vai anotando aí, tá bom? E para resgatar o e-book com a temática, né, o nosso material com a temática da jornada, você vai precisar responder a lista de presença e esse questionário que tá lá junto. Tá bom, gente? E aí, vamos lá, né? Relembrar, então, o que a gente viu ontem na aula anterior. Primeiro, nós definimos aí um pouco sobre a robótica, né? Eu falei para vocês que a robótica, ela é mais do que uma ferramenta de ensino. É uma metodologia. E assim eu considero, né? Eu considero a robótica como uma metodologia. Alguns textos vêm dizendo que é uma ferramenta, um ambiente. Eu considero como tudo isso junto. O som tá baixo para todo mundo ou é só para Janaína? Pra mim aqui tá bom, Rai. Pra mim aqui tá beleza. Pra mim também. Pode ser seu áudio, Janaína. Então, beleza, vamos lá. Então, né, eu considero a robótica como uma metodologia. Por quê? O que é uma metodologia? Uma metodologia é um caminho para ensinar alguma coisa. E eu vejo a robótica como esse caminho para ensinar. Por isso que eu chamo de metodologia de ensino, certo?
uma metodologia que a gente chama aí de metodologias ativas? Sim, porque a gente coloca ali o aluno para colocar a mão na massa, construir o seu próprio conhecimento, e por isso nós consideramos como uma metodologia. E ativa. Obviamente que está na moda aí o termo de metodologia ativa, né? E essa metodologia, ela não surgiu do nada. Ela é baseada em uma teoria ou uma filosofia, a gente pode chamar como quiser, de aprendizagem, que é o construcionismo. Surgiu lá no meados da década de 60, né, quando o Papert, ele inventou o logo, ele começou a estudar, e um pouquinho depois, acho que na década de 80, ele deu esse nome de construcionismo. O que é o construcionismo, de forma resumida? É promover ambientes verdadeiramente interessantes para que o aluno aprenda, né? Esse aluno, ele precisa aprender a partir de ações físicas e mentais. Então, não basta só ele pensar, ele raciocinar sobre determinado problema, ele vai agir fisicamente, manusear objetos. Então, ele vai aprender a partir de objetos. Esse objeto, no construcionismo, principalmente o computador, é o computador, certo? E nós temos que contextualizar com a realidade do aluno. É tudo que a gente imagina aí de metodologia ativa, né? Mas a gente coloca um computador e os objetos físicos lá como um quezinho a mais, certo? E aí, gente, vendo essa proposta da robótica como metodologia do construcionismo, nós vimos também que a robótica, ela... Deixa eu voltar aqui. Ela tem 3 pilares, certo? Então, nós trabalhamos a robótica educacional mediante 3 pilares: a mecânica, a elétrica e a computação. A computação e o ensino de computação foi o que nós vimos ontem, né? Falamos da computação em si, falamos sobre o pensamento computacional, atividades plugadas, atividades desplugadas. E hoje nós vamos falar sobre a elétrica, que é o nosso segundo pilar. Amanhã a gente vai falar da mecânica. E então nós vamos entender um pouco como assim a elétrica, né? O ensino de elétrica. Primeiramente, nós temos que entender que nós temos aí o ensino de elétrica. O que é o pilar da elétrica, né? O que é isso no contexto da educação? Bem, vamos considerar o seguinte: nós, seres humanos, passamos aí historicamente por vários processos, certo? E principalmente no que diz respeito à indústria, à tecnologia, a invenções. E nós passamos, consequentemente, pelas revoluções industriais, tá? Então, olha só, os professores de história de plantão podem ir me corrigindo aí, tá? Eu não sou historiadora, mas eu vou falar aqui de uma coisa que nos interessa, que interessa a tecnologia, que é a Revolução Industrial. Nós tivemos lá em 1780, por volta ali, né, a primeira Revolução Industrial, que foi ali a energia mecânica, né? Foi criado ali as primeiras máquinas, a mecanização, certo? Então, quando eu falo de energia mecânica, é a energia dos movimentos ali mesmo, certo? Então, algumas máquinas, elas foram criadas para substituir, como sempre, né, a mão de obra humana, mas ainda ali não se falava em eletricidade. Tínhamos as máquinas, a mecânica, o vapor, aí, ali já tinha. Na segunda Revolução Industrial, que foi em 1870, tivemos aí, então, o surgimento da eletricidade. Então, aí começa aqui ficar interessante para a gente, porque começou a surgir o quê? As primeiras máquinas que funcionavam com eletricidade. E quando a gente pensa em mecanização, quando a gente pensa em automação, automatização, a gente não pode desvincular isso da eletricidade. E por isso que a elétrica é um dos pilares da robótica. E a gente vai chegar lá. E aí passamos pela elétrica e fomos aqui, então, para a terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, ela traz para a gente já os primeiros robôs, as primeiras automações ali no chão de fábrica, né? Então, já falamos ali dos braços robóticos, por exemplo. E continuamos seguindo a nossa linha histórica e estamos vivendo
neste exato momento, a quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial está ligada principalmente aos sistemas cibernéticos, à inteligência artificial, aos computadores, aos eletrônicos, né? Estamos vivendo tudo isso. Então, para a gente pode ser muito sutil, embora eu não ache que a tecnologia seja sutil para a gente, porque está muito em alta, principalmente por causa da pandemia, mas estamos vivendo isso. Então, por que é importante pensar que hoje nós temos a era dos robôs, né? Temos aí, inclusive, robôs inteligentes. Nós utilizamos eles em nossas casas, não todos, né? Mas utilizamos o nosso celular. Quando a gente fala aqui um OK Google, nós estamos falando de um robô nos respondendo, de uma inteligência artificial, certo? Então, nós vivemos isso o tempo todo. E nós vivemos isso graças à eletricidade. Então, quando a gente pensa em estudar robótica, nós não podemos desvincular isso, porque é um processo histórico. E aí eu já vou falar, né, de uma experiência que eu já fiz com os meus alunos, que foi levá-los até uma fábrica, né, o grupo Kiak, muito famoso, tem uma fábrica aqui na cidade, e eu levei o 8º e 9º ano para uma visita técnica. Nessa visita técnica, comigo ali foi o professor de história e nós fizemos um tour pela fábrica. Então, ali a gente via o quê? A gente via que ainda tem pessoas trabalhando, pega pote, coloca pote, pega um pote, coloca o pote, e a gente refletiu sobre aquilo, que aquela função é uma função que tende a ser substituída por um robô. Porque é só pegar o pote e colocar o pote. Então, funções que são repetitivas tendem a ser substituídas. E aí, né, o professor de história, ele foi ali discutindo sobre a Revolução Industrial, sobre as revoluções industriais, as mudanças, né? Nós vimos lá vários sistemas de automação e ótimo. Para que eu estou falando tudo isso? Porque depois, em sala de aula, aí eu fui trabalhar com eles a questão da robótica. E construímos ali, sem o uso do computador, vários mecanismos, utilizando, por exemplo, as seringas. Não sei se vocês já viram por aí, aqueles braços mecânicos que utilizam seringa, né? Então, utilizam os princípios da hidráulica. E ali eu trabalhei com eles. Outros nós fizemos utilizando o Arduino. Mas trouxemos toda essa contextualização histórica, trabalhamos história com robótica também. Então, já fica aí a dica para os professores de história, né? Mas voltando aqui a dizer que nós não podemos desvincular a eletricidade da robótica, tá? Podemos trabalhar de forma isolada, só a computação, só a elétrica, mas não podemos dizer que a robótica como um todo existe sem a eletricidade, né? Aí vai abrir, talvez, então, uma discussão, porque os primeiros robôs, eles eram totalmente mecânicos, né? Mas voltando aqui a falar da quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma era dos robôs autônomos, então a gente já vê aí, por exemplo, o exemplo simples, aspirador de pó, que fica lá, né, rodando a casinha e achando a sujeira e aspirando. Já é um robô autônomo. Falamos muito sobre simulações, né? Simuladores, inclusive a gente vai utilizar um simulador aqui hoje. Sistemas integrados. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, de empresas que o caixa já é integrado com o estoque e tal, a gente está falando de sistemas integrados. Internet das coisas, olha, que vocês perguntaram ontem, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, impressão 3D, realidade aumentada e Big Data. Alguma dessas coisas aqui funciona sem eletricidade? Não funciona. Então, nós precisamos levar esse conceito de eletricidade para os nossos alunos, porque está totalmente dentro da nossa realidade. A gente não se vê mais nem vivendo sem eletricidade, né? E aí, como que a gente pode trabalhar ou ensinar a eletricidade na escola para a alegria de todos e felicidade geral da nação? Faz parte do currículo. Então, já é aí um pouquinho diferente da questão da computação que a gente estava falando ontem, que a computação ela vem de forma transversal no currículo. Eu acho ainda entre aspas, né? Porque a gente coloca lá como metodologia. E nós temos aqui, então, a elétrica está no currículo. Está no currículo como? Está no currículo desde o ensino fundamental 1.
Como quando os meninos eles têm que pesquisar ali sobre fontes de energia, quando eles estudam ali sobre o espaço geográfico, tá? Então, tudo isso a gente pode trazer para eles, essa questão da eletricidade, dos experimentos, das maquetes com energia elétrica, certo? Então, nós temos e podemos trazer esses conceitos desde o ensino fundamental 1. E está dentro do currículo, principalmente, do finalzinho do ensino fundamental 2, ali oitavo e nono ano, já traz, olha só, quando eu estudei circuitos elétricos, era só no ensino médio. Eu já olhei livros atualmente do oitavo ano e já falava sobre circuitos elétricos. Não sei se tem algum professor de ciências por aqui para me confirmar isso. Ciências, física no ensino fundamental. Se tiver, me confirmem aí. Se é isso mesmo, oitavo ano. É sim, professora. Isso, né? Então, no oitavo ano, a gente já tem lá os meninos trabalhando os cálculos básicos dos circuitos elétricos, o que é um resistor, como é um circuito elétrico básico. Então, a gente tem no currículo. O que a gente vai fazer? A nossa forma de trabalhar que vai mudar, porque nós vamos inserir aí a robótica, certo? Como nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso de forma sem o uso do computador. Eu sempre gosto de mostrar que é possível fazer isso sem o uso do computador, porque nem todas as escolas têm computadores. E aí, como eu trabalho robótica em uma escola que não tem computador, eu trabalho com os pilares de forma separada e trabalho sem o computador, dou meus pulos. Então, a gente vai trabalhar muito com os circuitos elétricos. Então, assim, aqui eu coloquei uma foto bem simples que eu tinha, né? Que é ligar o LED usando a bateria, né? A gente consegue fazer isso daqui. Aqui eu já coloquei uma segunda foto que é com o uso da placa do Arduino. E essa terceira foto, que é de uma aluna do meu curso, utilizando bateria, baterias e LEDs, fios aqui reciclados, ó, reaproveitados. E a gente montou um robozinho com olhinhos e tal. Vou mostrar para vocês porque eu tenho um modelinho aqui, utilizando só eletricidade. Não utilizamos nenhuma programação, tá? Então, a gente faz todo esse trabalho de construção, que envolve a parte de mecânica e a parte de elétrica, sem o uso do computador. Então, eu chamo também de atividades desplugadas. Construção de circuitos, maquetes de lugares. Exemplo, teve feira de ciência lá na escola, a gente ainda não tinha robótica, né? À época, eu era professora de matemática. E aí, a gente construiu uma maquete de uma praça. E os meninos fizeram toda a iluminação, usando só LEDs e pilha. Então, dá para fazer, dá para a gente trabalhar todos esses conceitos que eu falei para vocês, inclusive de históricos, né? Falando ali da história, do surgimento da eletricidade, como era, contando a história por trás daquilo, né? E a gente trabalha várias coisas quando a gente faz esse tipo de trabalho, com maquetes, com criação mesmo. E protótipos sem programação. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu falei, que é esse robozinho aqui. Esse robozinho tem um tutorial dele lá no nosso canal do YouTube, o Robótica Sem Neuras. Eu fiz e liberei lá para vocês. Então, é um robozinho feito de papelão. Os parafusinhos são parafusos reaproveitados do lixo eletrônico, então são parafusos de impressora. Eu uso esses parafusos como contato mesmo, para fazer como se fossem botõezinhos. Eu tenho aqui um motor, que é um motor de drive de DVD, certo? Polia, aqui a gente vai falar quando a gente for falar da mecânica amanhã, mas eu tenho aqui uma polia de impressora, tampinha de garrafa, rodinha de desodorante rolô, enfim. Toda essa construção aqui, e dentro eu tenho uma caixinha de fósforo para colocar a pilha. Toda essa construção aqui, ela é feita só utilizando eletricidade e mecânica. Eu não uso nada de computador nela. Então, dá para fazer esse tipo de modelo. Eu fiz com os meus alunos do curso, tá? Nós fizemos, inclusive, recentemente com os meninos de 5 anos, não foi, Thay?
Dani, que fica, às vezes, com dificuldade, né, Dani, para montar as atividades para os pequenos, a gente fez esse. Não fizemos essa parte do motorzinho, mas ensinamos para eles sobre eletricidade, só montando a cabeça com os olhinhos, com a pilha e 2 LEDs e fios, e a parte de baixo a gente fez com canudo, papelão e tal. Ficou muito parecido com esse, mas a gente não colocou motor, porque não trabalhamos o movimento com eles ainda, a parte de mecânica. Mas fizemos com os alunos de 5 anos. E eles montaram, tá? A gente orientando e tal. Os cortes, por exemplo, eles não têm a coordenação motora fina muito boa ainda, mas aí a gente risca e eles cortam do jeito deles, mas cortam. Então dá para fazer, certo? Eu peguei aqui um exemplo bem feio, só para mostrar para vocês que é possível fazer. Aqui eu tenho, ó, deixa eu ver se eu consigo. Um pedacinho de isopor, certo? 2 clipes abertos, não sei se tá dando para ver, dá para ver, tá aí. 2 clipes, então eu tenho aqui, eu peguei um clipe tá aqui, outro clipe tá aqui e um LED, certo? E o que eu fiz? Eu abri os clipes para montar 2 lados de circuito. Então, ó, se vocês perceberem, aqui é um lado do circuito e aqui é outro lado do circuito. Se eu colocar uma bateriazinha aqui, deixa eu ver como é que tá meu circuito, para eu saber qual é um lado e qual é o outro. Eu já ligo o LED. Então, eu estou usando 2 clipes, uma bateria e um LED. E eu consigo fazer esse tipo de experimento com os meninos na escola, tá? Então, a gente consegue trabalhar o pilar da robótica de forma simples e com custo praticamente zero. Essas pilhinhas aqui, se a gente encontrar para comprar no atacado, sai acho que menos de R$1 uma. E um LEDzinho é 30 centavos. Então, assim, a depender da escola, né? Por exemplo, se for escola particular, a própria escola compra, às vezes o pai consegue comprar, né? Eu fiz esse tipo de circuito aqui com os meus alunos, mas eu fiz usando papel alumínio. Aqui eu fiz com clipe para sair ainda com um custo menor. Não precisa nem ter papel alumínio em casa, usa um clipe, né? Então dá para fazer. É só um exemplo mesmo que eu deixei aqui para mostrar para vocês. Abre o clipe, dobra e tal. Mas aí a gente vai ver alguns conceitos para vocês saberem montar um circuitinho desse também, lá mais para frente, certo? Mas só considerando aqui, eu posso fazer atividades plugadas também, ou seja, com o uso do computador? Posso. Aqui tem um exemplo da placa Make Make. Essa plaquinha, ela é uma placa tipo Arduino, só que ela funciona... Oi? Beth, sei lá. Cada um faz um pouco, né? Ela faz tudo junto e é tudo. Pronto, desativei. Vamos lá, então. Essa plaquinha, ela é uma plaquinha que ela funciona como um controle remoto, como um joystick. Então, eu coloquei aqui um exemplo que eu fiz no curso com os meninos, usando maçã. Então, a gente consegue trabalhar o pilar da eletricidade com tudo que conduz a eletricidade. Olha, água, frutas, massinha de modelar, até o papel riscado com grafite conduz a eletricidade. E aí, com essa plaquinha, a gente consegue trabalhar o Scratch, que é o pilar da computação, criar um joguinho e esse joguinho ser controlado pela plaquinha e com qualquer tipo de objeto que conduz a eletricidade. Tudo que tem água conduz a eletricidade, por exemplo, né? Então, esse é um tipo de plaquinha, tá? Make Make. Nós temos uma questão com os kits da Lego, porque os kits da Lego e outros kits, né? A depender do kit, ele é uma caixa preta. Então, a gente não consegue trabalhar muito o pilar da elétrica com eles, porque ele só vem um cabo ali, que parece um cabo de telefone, parece não, é o mesmo cabinho de plug de telefone ou de internet parecido. Os alunos podem plugar os motores, plugar os sensores, mas não vê por dentro como funciona o circuito. Então, a gente tem essa dificuldade com esse tipo de kit, porque é uma caixa fechada e eles só plugam. É mais didático, né? Mais didático entre aspas, porque fica mais fácil dos alunos
mexerem. Mas aí a gente não trabalha com a elétrica, a não ser com conceitos, por exemplo, o conceito de sensor, que precisa de eletricidade, o conceito de motor, que precisa também, mas aberto não é o circuito. E aí nós temos a minha paixão, que é o Arduino. E aí eu trabalho com Arduino na escola, trabalho com Arduino no meu curso, na minha vida, em tudo que eu faço, tá lá o Arduino. O que é o Arduino, gente? O Arduino, ele é essa plaquinha aqui, que eu deixei aqui para mostrar para vocês também, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele é uma plaquinha como essa, tá? Tem dessa e tem plaquinhas menores. Deixa eu achar aqui. Lá vai eu para minha caixinha. Era que eu já tinha deixado separado aqui. A plaquinha que eu falei para vocês ontem. Essa plaquinha que eu falei ontem, olha, que é a ESP32, ela já vem com internet, com Wi-Fi integrado. Ela é muito parecida com o Arduino. A lógica é a mesma, ela é um pouquinho menor e o preço é praticamente o mesmo. Só que ela já vem com Wi-Fi. Então dá para trabalhar a internet das coisas com ela, tá? Só relembrando do que a gente falou ontem. E aí nós temos aqui o Arduino. O que é o Arduino, né, gente? O que é o Arduino? Primeiro, o Arduino, ele é uma plataforma de software livre e hardware livre. O que isso significa? Significa que qualquer um pode programar, pode criar uma plaquinha como essa. O circuito dela é aberto, então se alguém da área que seja, eu não quero comprar um Arduino, eu quero criar, posso? Pode ir lá no site do Arduino, tem o projeto elétrico dele. Porque ele é totalmente livre, é um projeto livre, né? E o Arduino, ele foi criado para estudantes de design fazer projetos de eletrônica. Ou seja, não é uma coisa para ser difícil. Ele foi criado para ser usado por estudantes mesmo. E não para pessoas que são engenheiros, cientistas ou pessoas que já mexem com a eletrônica. Não, ele é para fazer protótipos e qualquer pessoa pode se dispor, que queira aprender, pode fazer com o Arduino. E eu gosto muito do Arduino porque tira aquela ideia de caixa preta e abre todo o circuito para o aluno ele aprender a fazer um circuito elétrico utilizando o Arduino. Com ele, a gente pode programar. Então, qual que é a diferença de fazer um circuito elétrico com... Deixa eu só beber um pouquinho de água. Qual que é a diferença de fazer um circuito elétrico sem programação e com programação? É que com a programação a gente consegue dar vida às coisas. Então, a gente consegue fazer um sensor funcionar, um motor funcionar do jeito que a gente quer, parar quando a gente quer, ligar quando a gente quer. Então, fica tudo mais controlado. Quando a gente usa uma plaquinha como essa, que funciona como o cérebro de um robô, certo? E aí, o que é que tem de bom nessa plaquinha? Enquanto um kit da Lego custa R$8.000, uma plaquinha dessa custa R$60. Por que essa plaquinha custa 60? Uma original Arduino não é 60, vai ser lá para os 200 e poucos reais ou mais, a depender do preço do dólar. Mas como eu falei para vocês, ela é um projeto aberto. Então, outras empresas criam paralelas, cria o Made in China e comercializa isso, certo? Então, acaba barateando. Então, a gente consegue comprar uma plaquinha por em torno de R$60, um kit completo, o kit que a gente usa no nosso curso, completaço, com dois sensores, 2 motores, um monte de coisa, custa 160. Então, para vocês verem que a diferença de preço é muito, muito gigante, né? E o bom dela é que a gente consegue ligar o lixo eletrônico, por exemplo. Motorzinho de impressora, a gente consegue ligar no Arduino, por quê? Porque é livre, porque eu posso fazer o projeto que eu quiser, eu só preciso ali usar a eletricidade, certo? E aí, gente, a gente vai pensar aqui agora em simuladores. Então, olha só, falamos de 3 modos de utilizar a eletricidade. Primeiro, de forma desplugada, só com baterias, LEDs, pilhas, motores, fios, etc.
Depois, utilizando a plaquinha, e a gente consegue trabalhar com os simuladores. Pode falar, Samuel, fica à vontade. Professora, me tira uma dúvida. O Arduino, ele só funciona enquanto está conectado no computador, ou eu consigo transferir para ele os dados e alimentar para uma bateria e, Sim. por exemplo, fazer um carrinho para sair andando? Eu consigo Sim. fazer isso? Consegue. Porque ele tem aqui, olha, deixa eu ver se você consegue ver. Meu momento blogueira. Olha só, essa entrada é entrada de energia e entrada de dados, é USB. Essa entrada aqui, ela é uma entrada só de energia. Então, a gente consegue passar a programação para ele e ligar numa pilha, daquelas de 9 volts, por exemplo, ou numa bateria de celular, que seja. Então, dá para fazer, né? Bora lá. Microcontrolador e microprocessador, mesma coisa. Eu vejo como a mesma coisa. Microcontrolador é um chipzinho, né, que a gente consegue controlar. Então, aqui a gente tem um microcontrolador, tá? E o microprocessador, pra mim, é tudo a mesma coisa. Bora lá. Então, gente, a gente vai falar, eu falei dessas 3 coisas e vamos falar, então, do simulador. Um simulador que eu uso muito e que eu tenho usado nas aulas online, inclusive, como foi que eu dividi meu ano, né? O ano letivo de robótica na pandemia. Eu só posso usar simuladores e projetos como esse. Então, eu solicito dos alunos a compra do LEDzinho, da bateria e faço. E eu uso simulador. Então, eu dividi como? Primeira unidade, eu trabalhei toda a parte de computação, pensamento computacional, utilizando o code.org, as tarefas de lá, fazendo discussões, aulas teóricas e práticas. Computação. Segunda unidade, que aqui são 3 unidades, né? Não sei se em vocês é a mesma coisa. Segunda unidade, pilar da elétrica. Então, agora, toda essa parte de eletricidade, eu estou trabalhando com eles. E eu uso simulador e os projetinhos simples, porque eles têm que fazer de casa, né? Então, tem que ser com o que pode. Os projetos com simulador, eu tenho que sempre prestar atenção se o simulador funciona no computador e no celular. Ainda temos essa questão durante a pandemia, né? Tem que funcionar nos dois. E tem dado super certo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um simulador. Alguns já conhecem, os alunos aí do curso também já conhecem. Que é o simulador, inclusive, que Thay colocou hoje lá no grupo. Teve uma confusão lá, porque é PET, o nome, tem 2 coisas que é PET, o simulador e o kit de robótica. Então, acabou que confundiu. Mas eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Esse site, ele é um site muito legal. Ele tem simulações aqui de vários tipos, de várias disciplinas. Então, aqui, por exemplo, quando eu clico em simulações, tem simulação de física, de matemática, de química, de ciência, taranã. E o que é que nos interessa, nesse caso da eletricidade? As simulações de física. Então, eu vou aqui e clico em física. Dentro da parte de física, nós temos a parte de eletricidade. Então, eu desmarco tudo isso que eu não quero e deixo só o que tem disponível aqui para mim sobre eletricidade. E olha só quanta coisa legal, tá? Eu usei com os meus alunos 2 nesse início de unidade. Primeiro, eu queria explicar para eles o conceito de prótons, elétrons e átomos. E aí eu usei esse daqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu dar play aqui. Lembrando que no slide também tem os links, tá? As fotos, em cima das fotos que eu coloco, tem os links. E aí, como eu vou disponibilizar para vocês, fica lá depois também. Acho que eu vou até botar os slides junto com a aula no site para vocês. Pronto. Olha só que legal. Eu queria ensinar eles, porque para entender o conceito básico de eletricidade, a gente precisava entender que a eletricidade é feita de elétrons. E aí, vou lá olha. Ó que legal. E aí, ó, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Olha que legal isso para mostrar para os meninos. Os meninos sexto ano ficaram doidinhos com isso aqui. Todo dia eles querem fazer isso aqui. Aí eu fiz o que também para ensinar sobre elétrons? Aquele experimento do papelzinho cortadinho com a caneta
Esfrega a caneta no cabelo, pega. Ali é a agitação dos elétrons. Então, utilizei esse daqui para explicar sobre elétrons, para depois explicar sobre a eletricidade. E aí a gente tem aqui, ó, temos dois, né? Cadê o outro? Eu não estou vendo por aqui, mas tem outro. Temos esse aqui, ó, kit para montar um circuito DC. Então, a gente vem aqui, olha. Oh, não estou mostrando, né? Estou mostrando aqui agora. Kit para montar o circuito de corrente contínua. Deixa ele carregar aqui. Vou colocar aqui em lado, é tudo a mesma coisa, tá? Ele coloca aqui diferença, eu não vejo diferença, não. Deixa ele abrir. E pronto, abrimos um simulador. Só para trabalhar a parte de eletricidade. Então, olha só. Todo circuito elétrico, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, uma fonte de energia. Depois, fios que conduzam essa energia. E uma carga, alguma coisa que consuma a energia. Então, ó, fonte de energia, fios. Vocês percebem que tem umas bolinhas azuis? São os elétrons. Então, eu já consigo dizer para os meus alunos que a eletricidade, ela vem dos elétrons. E aí, olha, vou montar aqui. Isso que é já é uma aula, tá? Eu explico sobre a eletricidade para eles. E uso, inclusive, no 5º ano, Dani. Não sei se você está pegando o 5º ano esse ano. Pronto. Olha só, os elétrons começam a se movimentar, saem de um ponto, chegam em outro. Eu consigo aumentar a eletricidade aqui. Eu consigo explicar aqui um circuito. Para funcionar, ele tem que estar fechado. Se eu abrir, ele para de funcionar. Eu consigo colocar interruptores. Então, eu consigo mostrar como que funciona a lâmpada da minha casa. Quando eu desligo, fica aberto, então os elétrons não passam. Quando eu fecho, os elétrons passam. Eu consigo, inclusive, e essa foi até a aula dessa semana, com esse mesmo simulador, explicar sobre materiais que conduzem eletricidade e os que não conduzem eletricidade. Então, eu consigo dizer para eles que o papel não conduz eletricidade. Enquanto o clipe, que é de metal, conduz eletricidade. E a borracha? E aí a gente vai fazendo essa discussão durante a aula, né? Foi uma aula muito legal, inclusive, a aula dessa semana. E aí eu vou trabalhando, olha, o cachorro, se a gente colocar o cachorro na eletricidade e aumentar essa eletricidade, o cachorro toma um choque. Então, é muito legal de trabalhar com o simulador, com os meninos, porque dá pra gente trabalhar durante a pandemia com esse pilar da eletricidade aí, né? Até com o ensino médio, olha. Marta colocou aqui, dá para fazer com o ensino médio, sim. E principalmente com o ensino médio, né? Porque é bem a parte de física isso daqui. Aí agora, ó, já trabalhei materiais isolantes condutores, tipo de eletricidade com eles. Olha só, no nosso e-book, a gente colocou lá o link de uma série de vídeos no YouTube que explicam sobre eletricidade, tá? Vídeos didáticos, é um desenhozinho, se chama Viagem pela Eletricidade. Vocês vão ver lá, se tiver o link fácil aí, manda para eles aqui depois, tá? Daquela série de vídeos de Viagem pela Eletricidade. E explica, eu passo o videozinho e faço uma discussão depois eu venho para a prática, né? Consigo montar aqui circuito em série, circuito em paralelo. Quem tiver com dúvidas sobre esses termos que eu vou falando, lá no nosso canal do YouTube eu explico, tá? Como a nossa aula hoje é mais curta, eu vou falando aqui só de forma mais superficial mesmo. E aí nós podemos usar esse simulador aqui, que é muito rico, gente. Eu curto muito. A gente pode, olha, medir a tensão utilizando o voltímetro. Então, se eu colocar em 2 pontos, eu sei que a minha tensão aqui é de 120 volts.
Se eu diminuir, olha, ele mede. Eu consigo medir a corrente. Então, minha corrente é de 5,7 amperes. Então, para o ensino médio, que trabalha mais com essa questão de tensão, corrente, faz os cálculos, dá para colocar isso daqui lá, para fazer os cálculos de lei de Ohm e tal, né? Mas, então, vou voltar aqui, porque agora é a hora que a gente vai fazer, de fato, uma prática. E não é com esse simulador. É um outro simulador que eu também utilizo, que se chama Tinkercad. E é até com esse Tinkercad que a gente faz lá, Tinkercad, né? Que a gente faz lá as aulas do YouTube, né? A gente está fazendo a série de 10 aulas lá. E a gente usa esse daqui. O Tinkercad, ele é um simulador, como eu já falei para vocês. A gente consegue simular a eletricidade com eles, com esse simulador. E o melhor, a gente consegue simular o Arduino. Então, mesmo que a escola não tenha, mesmo que não tenha em casa, é possível de utilizar. Então, eu vou criar aqui, olha só quantos circuitos, ó. É muita coisa aqui que toda aula eu crio uma coisa. São várias aulas por semana. Então, eu vou criar aqui um circuito simples. E aí, quem tá com o computador, eu vou criar e depois eu vou dar um tempinho para vocês criarem, tá? Já vai abrindo aí o link, tá? Manda o link do Tinkercad para eles abrirem. Pronto, olha só. Vou clicar aqui em criar um novo circuito. Ele vai abrir um circuito em branco. E veja só, do lado direito da tela, deixa eu carregar aqui, ele aparece vários componentes eletrônicos. Então, ó, resistores, LEDs, botões, baterias, o próprio Arduino, motor, tanto de vibração quanto motorzinho, né, normal, motorzinho de carrinho, de controle remoto, de impressora e tal. Sensores, vários tipos de sensores, então tem muita coisa aqui. Nós vamos fazer, aqui na nossa aula, um circuito elétrico simples, certo? Vamos utilizar como fonte de energia uma bateria de 9 volts, tá? Uma bateria e um LED, certo? Na eletricidade, gente, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, certo? Então, sempre que a gente vê duas perninhas, uma positiva e a outra negativa. Na pilha, quando a gente pega, o lado que tem o pino, ele é o lado positivo. O lado liso é o lado negativo. Então, tudo tem um positivo e um negativo. E eu vou conectar aqui, olha. No caso desse LED, o positivo é essa perninha que tem uma dobrinha. E o negativo é a outra. Então, eu vou ligar, ó, positivo com positivo. Vou colocar de vermelho. Ué, não foi, não? E negativo com negativo. Aqui não tem jeito, vai ter que fazer cruzado mesmo. E eu gostaria que vocês fizessem isso aí também. Pega uma bateria e um LED. Como é que eu ligo? Olha, quando a gente passa o mouse em cima, ele aparece um quadradinho vermelho, eu clico e já vira um fio. Quando eu quero fazer curva, eu clico e ele faz curvas. Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem. Façam aí esse circuitinho. Você quer falar, Samuel? Ah, tá. Sua mão tá levantada? Tem uma pergunta aqui, eu acho. O Tinkercad no celular, ele até liga, mas não fica bom não, tá, José Carlos? Ele fica travando no celular. Bora lá. É todo mundo fazendo aí.
Quem for terminando, vai me dando um oi aí, tá? Às vezes demora para abrir por conta da internet, Marta, mas pode ficar tranquila. Vocês vão precisar provavelmente fazer um login, tá? Com o próprio e-mail do Google mesmo, vocês fazem, não precisa nem criar uma conta passo a passo, com a própria conta do Google. A Alessandra já queimou o LED. E o LED queima mesmo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que ele queime. Explode. Depende do LED. O LED vermelho, ele fica até 2,5. O LED verde, ele já consome 3 volts. Depende muito da cor do LED. Rai, é só para. Boa noite, pessoal. É só para fazer o experimento ou tem que mostrar você? Por enquanto, só para fazer. Vocês vão fazer um que é para me mostrar. Só para vocês entenderem aqui, tá? Obrigada. Nada, Paty. E aí, foram nossos 3 minutos. O LED queimou. Queimou porque eu estou utilizando uma bateria de 9 volts com um LED que só suporta 3. É a mesma coisa que a gente pegar o secador de cabelo, que a gente usa na tomada 110, viajar para um lugar que é 220 e colocar na tomada. Vai queimar. E vice-versa. Então, o que a gente faz? A gente usa um componente eletrônico que segura um pouco da eletricidade, que é um resistor. Esse daqui, olha só. Então, eu vou pegar um resistor e vou utilizá-lo agora para evitar... Opa, não foi ali não. Vou ligar assim, ó. Para evitar queimar o meu LED. Então, para evitar, eu uso um resistor. Não preciso nem mudar o valor do resistor. Então, ó, o LED liga sem queimar. Então, veja que é um simulador que a gente consegue utilizar todas essas peças funcionando como se fosse na vida real. Então, a gente consegue trabalhar o pilar da eletricidade sem a necessidade de ter objetos físicos, tá? Então, isso aí, a questão dos simuladores é muito importante pra gente, certo? Mas agora, gente, agora é pra valer. Agora, quem tá fazendo aí, eu vou querer as fotos lá no grupo depois. Eu vou excluir esse circuito aqui. E vou criar um circuito com Arduino, certo? Vou procurar aqui do lado. Arduino. Ô, professora, só um detalhezinho interessante é que se nós estivermos com os componentes em mãos, físicos, né, essa é uma forma de evitar estragar. Exatamente. A gente faz a primeira simulação, depois a gente constrói. Se não der certo na simulação, não dá certo na vida real, né? Os meninos falam vida real. E aí, é importante o simulador por isso. Quando a gente usa o Arduino, por exemplo, que a gente faz programação, se a programação não está dando certo na simulação, não adianta nem mudar, porque vai dar errado lá também. Vamos fazer aqui, olha, gente, vamos usar o Arduino, tá? A gente vai usar aqui uma plaquinha, que é para facilitar nosso trabalho, que se chama placa de ensaio, tá? Lembrando que esse circuito eu vou fazer aqui no Tinkercad e Thay vai montar, mostrando para vocês aí com o Arduino, certo? Então, eu vou fazer. Essa plaquinha aqui, para que ela serve? Apenas para encaixar as peças. Olha só, eu encaixo nela. Então, eu vou encaixar aqui, certo? Vou encaixar aqui embaixo, tá? Todo circuito tem que ter positivo e negativo. No Arduino, o que a gente chama de negativo no Arduino? A gente vai dizer que o negativo é essa portinha aqui, que é o GND. Olha só.
A gente puxa um fio daqui, coloca aqui no negativo, olha só. Depois a gente puxa um fio dos 5 volts. Vou nem colocar do 5 volts, vou colocar do 3 aqui, que eu não preciso nem do resistor. Do 3, viu, Thay? E vou ligar o meu LED, ó. Negativo, positivo. Eu estou usando aqui o Arduino só como fonte de energia. Queimou, ó. O 3 queimou. Então não pode ser, não. Tenho que colocar aqui o resistor. Então, pronto. Coloquei o resistor, negativo e positivo e liguei. Então, essa plaquinha branca, ela é uma plaquinha como essa daqui. Como essa. E ela serve só para encaixar os componentes. E eles ficam assim, ó, encaixadinhos. Ao invés da gente ter que emendar fios, fazer qualquer tipo de coisa, sei lá, eu pego um fio, deixa eu ver se eu tenho um fio solto aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um LED com os fios emendados e passado fita isolante. Só que isso aqui para fazer na escola é um pega para acabar, gente. É difícil, porque os meninos, eles não conseguem enrolar os fiozinhos de modo que fique bem feito. Acaba soltando. Então, para que essa plaquinha serve? Só para encaixar mesmo, certo? Então, ela encaixa, tem um circuito por baixo dela, né, que a gente consegue fazer as conexões elétricas. Então, nós temos aqui um LED ligado, utilizando o Arduino. E eu quero que vocês façam isso. Essa eu vou querer uma foto, um print, qualquer coisa aí que vocês consigam registrar, ligando o LED de vocês. Olha, eu vou clicar aqui no resistor e vou mudar esse valor da resistência para 150. Pronto. Ficou assim, ó. 150 e só o símbolozinho puro aqui, ó. Para o LED ficar mais forte. Façam isso daí. Eu quero saber se vocês conseguem fazer. Vai fazendo, mandando os registros no grupo que eu quero ver. Esse eu vou dar um tempinho maior. Priscila falou que pelo celular é muito ruim. Realmente, Priscila, é bem ruim pelo celular. Fica travando demais. Samuel já fez, já mandou aqui no grupo e já funcionou. Muito bom. A Lê também já fez. A Lê tá lá na nossa aula de segunda, aula do YouTube. A Lê tá lá sempre. A Lê, José. O LED liga assim que você dá o play na simulação aqui, olha, ele liga, Carla. Se não ligou é porque tem alguma coisa errada. Tira um print e manda no grupo. José já mandou aqui também. Pelo celular é ruim mesmo, Rosana. Qualquer coisa depois você tenta pelo computador, não tem problema, tá? Poxa, Marta, que pena. Mas vocês podem tentar depois, gente. Não tem problema, não. É só uma forma de mostrar mesmo o simulador para vocês, como funciona, tá? Não tem problema, não. Tá bom? Você tenta e posta. E agora, gente, eu vou seguir aqui, então. Vocês querem que eu espere ou dá para seguir? Pelo celular é ruim, Patrícia. Vai ficar ruim para você mesmo. Olha, tem mais gente mandando aqui, ó. A Suéria, Janaína, deu certo também.
Dani mandou aqui também, deu certo. Muito bem, gente. Muito bom. Como alguns já mandaram e deram certo, eu vou seguir, tá? Aqui ainda no Tinkercad, eu vou mostrar para vocês como é simples fazer um circuito e programar ele no Tinkercad, tá? O William mandou aqui também. Olha só, o Arduino, a gente utilizou ele aqui só como fonte de energia. Vocês viram que a gente não controlou nada nele. Só ligou e desligou. Mas aqui na parte de cima do Arduino, olha, nessa parte que vocês estão vendo meu mouse, dá para ver? Nessa parte de cima, são conexões que a gente pode programar. Eu vou fazer um exemplo muito simples com vocês, para vocês verem que dá para a gente programar. Olha só, eu vou ligar aqui o meu resistor, eu vou girar ele. Para girar, a gente pode apertar aqui no cantinho, olha, ou apertar a tecla R no teclado. E quando eu aperto a tecla R de rotação, ele gira. E ao invés de ligar aqui no positivo, eu vou ligar lá em cima, ó. O mesmo LED, ao invés de ligar no positivo, eu vou ligar aqui na porta 2. Porta 2. Lá em cima, ó. Essa porta, ela tem um endereço, que é o endereço 2, e eu consigo programar ela. Consigo dizer, olha, eu quero que você passe a energia e depois pare de passar. Por exemplo, pisca um segundo e apague um segundo. Liga um segundo e apague um segundo. Eu consigo comandar essa porta aqui com programação. E o melhor, eu preciso ser engenheiro? Eu preciso ser programador? Não. Você pode tanto aprender quanto ensinar os seus alunos utilizando programação em blocos. Parecido com o que a gente viu ontem, lá no code.org, parecido com o Scratch. Então, olha só, eu trabalho com os meus alunos, e vocês vão trabalhar com vocês, porque eu espero que vocês comecem a desvendar mais desse universo. Eu trabalho com eles como? Com programação em blocos. Porque pense aí, se eu tiver que ensinar para o meu aluno programação em texto, em inglês, vai dar um bug na mente dos meninos, porque eles vão ter que aprender a lógica, a linguagem, isso porque eu sou da área. Imagine para um professor que quer ensinar e não é da área, um professor de outras áreas, como eu sei que tem muitos aqui, não precisa ser programador, gente. Vocês só precisam montar os exemplos, vocês precisam aprender a lógica e aos pouquinhos ir construindo. Então, não é uma coisa impossível de fazer. Vamos fazer o LED piscar? Olha só, eu vou pegar esse comando aqui de saída, vou mudar o endereço de 0 para 2 e vou colocar para esperar um segundo. Depois eu vou pegar o mesmo bloquinho, vou mudar o endereço para 2 e ao invés de alto, vou aumentar aqui, ó. Alto significa ligado. Eu vou mudar para baixo, que é desligado. E eu vou aqui colocar um segundo. O que é que o meu LED tem que fazer? Ele tem que ficar alto um segundo e desligado um segundo. Então, ele vai piscar. Bora ver? Olha. Tá piscando, tá vendo? Então, eu quero que vocês façam isso. Então, hoje, vocês já estão montando um circuito e fazendo a programação, para muitos, a primeira programação. Então, eu quero que vocês tentem fazer. Tira print e manda no grupo também, que eu quero ver. No Tinkercad, Elida, você pode entrar com o Google. Você pode colocar lá, entrar com o Google e não precisa criar uma conta em detalhes. Você entra com sua conta do Google mesmo. Olha, já tá aparecendo aqui o LED piscando, hein? A Suéria, é esse mesmo nome? Você já é da área, a Suéria? Ou você tá aprendendo hoje? Meu nome, na verdade, é Carla Suélia. Eu dou aula de robótica esse ano, nas turmas do Fundo 2 e do MEC. Então, eu já trabalho com Scratch, .org. Você está trabalhando com qual material lá? Na verdade, a gente tem uma plataforma e como estamos online, a gente começou com computação, programação.
Mas se tivéssemos no presencial, seríamos com controles remotos, carrinho de controles remotos. Ah, entendi. Legal. Muito bom. Então já tá piscando. Cadê, gente? Quero ver aqui, todo mundo piscando aí. Com a programação piscando. Então, se vocês perceberem, olha só. Claro que aqui em uma aula a gente não vai aprender isso tudo, né? Mas se vocês perceberem, não é difícil. A gente tem estratégias de ensinar. O que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando o pensamento computacional, a gente está trabalhando a programação, raciocínio lógico, os circuitos elétricos. Então, estamos trabalhando 2 pilares da robótica, a elétrica e a computação, em uma só atividade, tá? Priscila está um pouco perdida, pode ficar tranquila, Pri, que você consegue. Não consigo movimentar no simulador para apagar. Movimentar? Para apagar, você tem que parar a programação. Eu comecei a colocar o primeiro comando aí que você falou, só que aí apareceu uma listrinha verde. Quando a gente vai clicando nos pontinhos, aparece meio com a listrinha, né? Uhum. E aí, eu fui tentar ligar um outro ponto, mas aí não fica. Eu tô tentando parar com isso. Foi pro canto errado, Aqui, né? mas... Se você clicar em cima e apertar para deletar, Deixa eu ver se... ou então apertar ESC, que vai fazer isso. Pronto. Obrigada. Foi? Deu certo, Pri? É ótimo. Deixa eu ver aqui. Vai, vê aí e me fala. Foi, essa que foi. Meu Deus do céu. É assim mesmo, é o primeiro contato com o simulador e eu quero que funcione. Paula conseguiu. Deixa eu ver quem mais está conseguindo aqui. Samuel, deu certo. William. Esses circuitos que estão organizados aqui, eu sei que é quem já mexe. O de William que já está todo organizadinho. Samuel também já tinha contato com o Tinkercad? Já. Ah, eu percebo pelo circuito organizado, eu já percebo. Pronto. No seu, Samuel, você não precisa colocar mais um bloco, né? Você sabe, né? Não, eu sei, é porque eu estava com dificuldade de deletar o bloco que já estava lá, igual a colega falou aí. Você pega ele, arrasta e joga aqui, ó, no cantinho de bloco. Depois é que eu É vi. melhor, Eu acho melhor do que botar na lixeira. Na lixeira, às vezes, dá ruim mesmo. Pera aí. Calma aí que tem um aqui. Paula. Bora mexer no seu aí, Paula. Vamos consertar ele. Olha só. O seu resistor que está aqui embaixo, Paula, vê se dá para você olhar para minha tela. O seu resistor, ele tá assim, ó. Ele tá assim, certo? Você vai pegar ele e você vai virar. Você clica em cima dele e aperta a tecla R. Até ele ficar assim. Depois você coloca ele aqui, olha, na mesma direção e aqui também na mesma direção. Você tá em qual tela, Hélida? E aí ele tem que ficar assim, olha, Paula. Corrige o seu pelo meu. Acendeu porque ele tá ligado, só que ele não vai piscar. Acendeu porque ele tá assim, ó. Foi o primeiro circuito. Ele tá assim. Ele acende. Porque ele tá ligado na energia, certo? Só que para programar, a ligação dele tem que ser a ligação lá de cima. Aí ele vai piscar. Ele não vai só acender, ele vai piscar. De acordo com a programação. Professora, a escolha dos pinos é aleatória? Por enquanto é. Ah, tá. Por enquanto, sim. Por que sua pergunta? Não, é curiosidade mesmo. É porque eu já fiz uma aula de Arduino usando o Tinkercad,
e não tive a oportunidade de perguntar sobre isso. É aleatório, não tem uma regra, não. Geralmente eu só não uso o 0 e o 1, porque o 0 e o 1 é para transmissão de dados, mas ele funciona mesmo assim. Mas você pode escolher o pino que você quiser. Principalmente quando for LED, qualquer pino funciona. Qualquer porta funciona. Ela tá no Start Simulation. Qual é essa tela? Elida, você quer mandar uma foto da sua tela aí para eu saber onde você tá? Manda lá no grupo. Não, Start é aqui, não é não? Iniciar a simulação. É esse bloquinho, né? Acho que ela tem que clicar naquele um quadrinho, tipo um cubinho com quadrinhos coloridos que tem escrito Tinkercad. Aí ela vai conseguir acessar essa tela. Aqui, né? Tinkercad. Uhum. Deixa eu ver de quem mais deu certo aqui, ó. Ah, Elida me... Ah! É porque ela entrou em um tutorial. Entendi. Faz isso, Elida, que Pri falou. Clica nesses bloquinhos coloridos que tem escrito Tinkercad, que você vai sair dessa tela sua aí. Ó, o de Paula deu certo agora. Piscou, Paula, o seu? O de Dani deu certo. Tá indo. Vou seguir aqui, então. E eu vou deixar isso aí como tarefa para vocês, tá? Quem tiver dúvida, pode mandar a dúvida que a gente responde, tá, gente? Ah, o de Paula piscou, então ótimo. Pode mandar a dúvida que a gente responde. Não precisa ser para agora, não. Pode ser para depois. A minha intenção aqui é só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer atividades só com o uso do computador e consegue ensinar elétrica, a gente consegue aprofundar nisso daqui, certo? Voltando a dizer para vocês que, embora o nosso tempo aqui seja só de uma aula, lá no YouTube, toda segunda-feira, tem aula às 6 horas da tarde, ensinando isso daqui. Do básico, a gente já teve 5 aulas, de Arduino serão 10 aulas, do básico até o uso dos primeiros sensores. A gente está lá vendo os detalhes, tá? Então, podem acompanhar por lá para vocês irem aprendendo também. E a minha intenção aqui é mostrar para vocês os simuladores, esses 2 simuladores principalmente. Eu vou liberar agora, porque Thay vai fazer o mesmo circuito com vocês, utilizando o Arduino. Podem... eu vou até parar minha apresentação aqui para Thay mostrar para vocês mostrando com o Arduino, tá? O Arduino da vida real, como diz os meninos. Boa noite, pessoal. A programação do Arduino aqui vai ser a mesma programação que Rai mostrou para vocês, tá? Aí eu só vou mostrar como que eu consigo encaixar aqui e depois eu vou fazer a ligação no computador, tá? Então aqui, ó, o Arduino. Peraí, deixa eu tirar esse fundo aqui do... Porque tá embaçado. Ficou embaçado. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho um Arduino, a placa de ensaio, o LED, eu peguei um LED verde. Vocês vão observar que o LED, ele tem 2 perninhas diferentes. É blogueira, né, Rai, que fala? Uma, essa daqui, menorzinha, é a parte negativa, e essa maiorzinha é a parte positiva. Lá no Tinkercad, essa partezinha era a parte torta. E aqui no Arduino, a maiorzinha é o positivo, tá? E aqui eu tenho um resistor. Para quem nunca viu o resistor, isso aqui que é um resistor, ó.
Esse que a gente colocou é esse pequenininho ali que tá mostrando. E aí agora eu vou encaixar eles na placa de ensaio. Então, primeira coisa, eu pego o LED e encaixo aqui dentro, sempre observando qual é a parte negativa e qual é a parte positiva. Para mim aqui, a parte negativa vai ficar do meu lado esquerdo. Então, eu vou encaixar ele aqui dentro dos buraquinhos. Observe que tem vários buraquinhos, igual lá no Tinkercad. Então, eu vou encaixar aqui. Este lado é o negativo e este lado é o positivo. Então, negativo, positivo. O negativo, eu vou ligar aqui embaixo, na parte negativa da placa de ensaio. Então, vou pegar aqui um fio, vou usar o marrom. E encaixei aqui, ó. Lembrando que tem que ser sempre na mesma coluna, porque se a gente não encaixa na mesma coluna, dá erro na hora de fazer a ligação no circuito, tá? Então, aqui, ó, esse marronzinho tá simbolizando o meu negativo. Agora eu vou encaixar o resistor. O resistor a gente pode encaixar de qualquer jeito. E as perninhas dele é bem flexível. Às vezes os meninos pensam até que vai quebrar, porque ele é bem molinho, mas não quebra tão fácil assim não, só se fazer muita força. E aí agora eu vou encaixar ele na parte positiva. Lembrando de sempre ser na mesma perninha, no terminal positivo. Então aqui, ó, essa partezinha do LED tá na parte positiva e a outra parte eu encaixei aqui. Essa parte que tá aqui, que vai ser a que a gente vai levar pro pino 2, lá do Arduino. Então eu posso encaixar ou aqui em cima ou aqui embaixo, não tem problema, desde que eu use a mesma coluna. E ó, vou usar o fio laranja. Tô encaixando ele aqui, no mesmo terminal. Aqui está o positivo, né? Então, eu vou encaixar essa parte positiva no pino 2 do Arduino. O pino 2 é o terceiro quadrinho aqui, ó. Aqui tá o 0, o 1, o 2. Então, eu vou encaixar ele exatamente aqui. Tá quase pronta a montagem. Só falta agora eu ligar o negativo da minha placa para o GND do Arduino. Então, eu vou pegar o GND do Arduino, que eu vou mostrar para vocês agora, e vou ligar na placa. Então, o que eu fiz aqui? Aqui está o GND, aqui está o negativo. Então, a montagem do circuito já está aqui prontinha. Daqui a pouco eu mando um videozinho para vocês verem como ficou lá no grupo. Ó, cada terminalzinho na coluna correta, que é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E agora eu faço a ligação. Para eu poder fazer ele ligar, a gente tem... Vou compartilhar a tela, tá, Rai? Tá bom. A gente primeiro vai observar aqui no Tinkercad a programação, que é aquela programação que Rai havia falado com vocês. Eu vou mostrar aqui como que faz a cópia e qual é o programa que a gente usa para fazer ele funcionar. Então, aqui, ó, quando vocês montaram, que vocês clicaram aqui em código, tá aparecendo, Rai? Tá. Aqui eu tenho a opção blocos, que foi a que vocês estavam inicialmente, e a opção blocos mais texto. Então, esse textinho que aparece aqui, a gente vai copiar ele exatamente igual está aqui. Colocar nesse outro programa que eu vou mostrar para vocês agora, que é chamado de Arduino. Ele é um software que a gente tem que instalar no computador para a gente poder fazer o circuito funcionar. Então, a gente cola ele aqui. Depois de colar, a gente vai clicar aqui em carregar e aí ele vai executar a programação que a gente colocou, que é o quê? Fazer o LED piscar, ele acende, pisca 1 segundo e depois desliga. Ele acende, fica 1 segundo, depois desliga. E aí, após clicar aqui, vou mostrar agora para vocês o que vai acontecer com o meu Arduino. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou encaixar aqui, ó, o cabinho. Vou encaixar. E vocês vão ver o meu LED. Ele acendeu, apagou. O que aconteceu que ele não acendeu de novo? Ah, tá dando... É que encostou um fio no outro. Aí, ó, acende 1 segundo, apaga. Acende 1 segundo, apaga. E é isso aqui.
Essa aula na escola é uma aula bem legal, porque todo mundo fica feliz quando liga o primeiro LED. É bem legal mesmo de fazer. Com o Arduino na escola, os meninos se divertem, eles se sentem empolgados. Quando a aula não é com o Arduino, eles já ficam assim um pouco frustrados e tal. E a gente vai ter que, mesmo assim, a gente tem que ir mesclando. Mas é muito legal de fazer. Pronto aí, Thay? Beleza, então. Alguém ficou com alguma dúvida antes de você falar? Dúvida, gente? Tem só uma pergunta aqui. A porta USB do computador, ela vai influenciar quando a gente vai usar para alimentar o Arduino ou não? Influenciar em quê? Porque assim, uma vez eu já tentei usar e eu fiquei quebrando a cabeça assim várias horas, que eu fazia tudo certinho lá no Tinkercad e quando eu ia transmitir o programa para o Arduino, dava um erro. Sim. E eu não consegui solucionar. Aí eu fui fazendo teste nas portas USB do computador. E teve uma que funcionou. A minha pergunta é, a programação é para aquela porta USB em específico? Não é a programação, não. É porque quando você vai... Mostra aí para ele, Thay. Coloca a sua tela aí, que já está com o Arduino aberto. Quando você vai programar no Arduino, a gente tem que deixar... Você viu que antes de tirar, deu um erro. Não sei se você chegou a ver, deu um erro. É porque o dela não estava conectado, eu acho, né, Thay? Não sei por quê. Mas eu vou mostrar aí para você, deixa ela só espelhar ali, que o meu Arduino demora 2 anos para abrir no meu computador. Peraí, rapidinho, Rai, tá dando algum bug aqui. Pode abrir, é só para mostrar para ele, Thay, o programa. Não é para passar o código, não. Certo. Aí é assim, lá você tem que selecionar a porta. E aí, quando essa porta não está selecionada, ele não passa a programação. E ainda tem uma outra questão que quando o seu Arduino não é original, tem que instalar um drive para pegar o Arduino que é paralelo, né? E pode ser esse o erro. Mas não é uma programação feita para a porta. Geralmente é quando a porta não está selecionada. Vai em ferramentas, Thay. Aí tem porta, tá vendo? Aí, porta. Aí o dela tá na porta de comunicação 3. Geralmente é 3, 4, 5. Quando tá na 1, ele geralmente não pega. Então é isso, essa porta aí que tem que estar funcionando e selecionada para poder a programação funcionar, tá? Pronto, gente. Olha só, gente. Eu vou... O horário já tá um pouco avançado, já temos 1h30 aqui conversando, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso curso, tá? Nós temos um curso de formação de professores em robótica, e em nosso curso a gente trabalha justamente com esse material, que é o Arduino, certo? Nós resolvemos abrir as inscrições do nosso curso antes do que a gente pretendia, para liberar apenas durante o período da jornada um desconto para vocês, tá? Eu vou pedir para a Thay, coloca, por favor, a página do curso e o cupom de desconto. Vou abrir aqui a página do curso e vou falar um pouquinho do nosso curso para vocês. Da Lousa. O curso é para professores de todas as áreas, tá? Então, não precisa ser da área da área de computação ou da área de robótica para fazer. Porque nós começamos nele a falar desde os princípios da robótica, do básico, da teoria até a prática, utilizando Arduino. Trabalhamos voltados para os 3 pilares também, que são os pilares da robótica, elétrica, computação e mecânica, tá? E bem do zero mesmo. Então, quem não sabe programar, aprende no curso, tá? Então, essa parte aí que a gente viu hoje de forma muito superficial, a gente viu lá bem detalhado e fazemos todos os experimentos com a plaquinha, tá? Eu vou colocar aqui só para mostrar o site para vocês. Não vou nem me alongar muito, porque eu espero, né? Se vocês quiserem, tiverem interesse, dá uma olhadinha lá no site. São 6 módulos. Módulo teórico, módulos práticos, desde o zero aqui, com a elétrica, computação, mecânica, até criar o primeiro robô. E temos um módulo de metodologias, que é, inclusive, o tema do nosso 4º dia aqui da jornada, para utilizar... Ai, meu Deus, começou um vídeo aqui. Vou tirar.
E aí nós temos tudo isso que a gente vê por aqui de forma muito detalhada, tá? Atualmente o nosso custo está de 397, mas o cupom de desconto para vocês, cadê o cupom? Tá aí. Colocou? Pronto. O cupom tem R$100 de desconto para vocês que estão participando da jornada. Vocês podem dividir aí em até 12 vezes, tá? Mas eu nem vou fazer uma apresentação aprofundada do curso, vou deixar isso para o último dia. É mesmo para dizer que o curso já está disponível para quem tiver interesse, com esse cupom de desconto que vai até o último dia da jornada, tá? Então, apenas até o último dia da jornada, depois ele fica... isso, exatamente, vai até dia 7/6 às 23h59. Depois ele volta para o valor normal. Então, quem quiser já ir vendo, já ir fazendo a inscrição aí do nosso curso, pode fazer. Thay liberou aí para vocês a lista de presença. Lembrando que na lista de presença, além do nome, vocês vão colocar lá os insights sobre a aula. E hoje a gente colocou lá um tópicozinho para vocês dizerem para a gente, colocarem uma música que vocês gostam. Esse tópicozinho é para a gente criar uma playlist da nossa jornada, de acordo com o gosto de vocês. Então, cada um vai colocar uma música, e a gente vai criar uma playlistzinha no YouTube e depois compartilhar entre a gente, para a gente conhecer o gosto de vocês, um conhecer o gosto do outro também. Cada um coloca um pouquinho. Amanhã a gente já coloca umas musiquinhas aqui no nosso momento inicial, esperando vocês chegarem, já a musiquinha da nossa playlist, tá? Então, além de responder lá os insights, vocês vão colocar a música que vocês gostam. E agora, gente, eu quero saber se vocês têm perguntas sobre o tema da nossa aula, perguntas sobre o que a gente estudou hoje, comentários, podem ficar à vontade aí. Vocês falaram um pouco hoje no chat, vocês podem ficar à vontade aí para falar mais, alguma colocação. E aí? Eu tenho uma pergunta. Pode ficar à vontade. Você mostrou hoje para a gente, né, o FET, que é um aplicativo que permite para a gente diagramar o circuito elétrico, né, junto com o Tinkercad, que permite a gente fazer, tipo, montar um protótipo, né, Sim. O circuito, é interessante trabalhar também com os alunos, vocês trabalham também o circuito com os alunos antes ou em paralelo com a montagem do artefato? Geralmente eu trabalho em paralelo, porque quando eu estou ensinando, assim, né, vou falar uma ordem lógica que eu faço. Primeiro eu ensino a parte de circuito, de eletricidade, de átomos e tal, e faço a ligação ou só usando bateria, ou só usando a energia do Arduino, sem programar. Só para eles entenderem circuitos, porque a gente tem que entender aquele negócio do que é positivo, o que é negativo, de onde a energia vem, para onde ela vai. O LED, se a gente colocar numa posição invertida, o LED não funciona e tal. Depois que a gente vê essa parte de eletricidade, o básico da eletricidade, aí a gente vê circuito em série e circuito em paralelo. Aí a gente vai ver que a gente pode ligar mais de uma lâmpada, e eles sempre perguntam, né? Posso ligar mais de um LED? Pode. E aí a gente vai ver como que a gente liga, como é o circuito da nossa casa em paralelo. Aí eu trago essa discussão, trabalho com eles, circuito em série e circuito em paralelo. Depois de trabalhar só a parte da eletricidade, a gente começa trabalhando a parte da programação com a eletricidade. Inclusive, no curso também a gente faz assim. O módulo 2 é sobre eletricidade. A gente vê toda essa parte básica de eletricidade e só depois a gente começa com a programação. Aí a gente faz isso. Trabalha primeiro um, depois os dois em paralelo. Respondi? Ótimo, então. E aí, gente, mais alguma pergunta? Uma pergunta sobre o curso, professora. As aulas são ao vivo? Como é que é? São gravadas? Qual o horário? Olha só, nós temos os módulos de aula que são gravados, os 6 módulos são gravados, e durante 4 meses nós temos aulas ao vivo toda semana. Nessas aulas ao vivo a gente faz oficinas de dúvidas, a gente traz material extra, outros simuladores, outras coisas que dá para utilizar para trabalhar robótica, a gente monta plano de aula junto, monta projeto junto, tudo isso nas aulas ao vivo, mas as aulas que são com Arduino,
As aulas que você precisa de mais calma para fazer são gravadas. Então, tem a parte gravada e tem a parte ao vivo. E tem um suporte de dúvidas também, que a gente sempre está lá no grupo, no WhatsApp. E se precisar, você pode mandar mensagem que a gente está lá para responder. Pri colocou aqui que quer muito, que até o final da jornada surge ideias para trabalhar com filosofia. Eu quero muito aprender filosofia para usar com a robótica. Olha só, Pri, eu vou ter que dar uma conversada com meu irmão, que é professor de filosofia, falar um pouco da robótica para ele me dar umas ideias de filosofia. Que aí eu não sei, Pri, eu não posso te ajudar. Não sei nada de filosofia. O valor é o curso completo. Esse valor é completo. Aí, assim, o curso vocês têm acesso às aulas gravadas por 1 ano e o suporte por 4 meses. Então, nesse suporte tem as aulas ao vivo e o tira dúvidas quando vocês precisarem. Às vezes a gente faz até aula individual, né? Porque nem sempre dá para tirar as dúvidas na aula ao vivo. Mas aí dá para fazer. E esse valor é o valor do curso completo. Priscila colocou aqui. Sim, Pri, você vai aprender, Pri, tudo sobre Arduino. E aí você vai ver que dá para você utilizar. Inclusive, a gente utiliza, tá, Pri? Então, a gente pode trocar essas figurinhas aí também. Nós temos lá no nosso curso, eu trabalho na escola com o 5º ano, a partir do 5º ano. Mas no nosso curso, a gente trabalha, a partir dos 5 anos de idade, a gente já está trabalhando com essa ideia de robótica aí. E tudo com baixo custo, tá? Material de baixo custo. Então, a gente troca várias figurinhas, monta projeto, monta plano de aula e tal. A Lê colocou aqui que ela já é professora de robótica, iniciou em março desse ano e sente que precisa se capacitar. Utiliza Lego. Agora, olha só, Pri não, a Lê. Eu também utilizo Lego em uma das escolas, mas mesmo assim, eu não faço todas as minhas aulas com Lego, não. E o pior, para acabar de completar, quando eu levei o Arduino, que eu já mostrei para vocês, né? Minha maletinha é essa daqui, e eu carrego para todo canto, ó. E aí eu tenho alguns kits de Arduino. Quando eu levei para a escola, os meninos não queriam mais saber de Lego, não. Eles queriam montar com Arduino. E olha para você ver, né? Só que aí eu intercalo. Eu faço umas aulas com Arduino, outras eu faço com Lego, às vezes eu faço só com baterias e LEDs, eu vou intercalando. Pronto, Rubio, que bom. Priscila colocou aqui, trabalha com Lego, mas devido à pandemia... Pois é, na pandemia. Agora, olha só, Pri, aproveita esses insights aí de ontem com o Code, esse daqui do PET, dá para você trabalhar, eu estou usando com os meus alunos esse de montar o circuitinho, né? Porque funciona no computador e no celular. Dá pra gente usar circuito em série, circuito em paralelo. Dá pra utilizar, Pri. Pega esses insights aí. O Scratch eu só acho ruim porque o Scratch não dá pra usar no celular. Não fica muito bom, né? Fica travando. Mas o Code é bom. Eu utilizei o Code na primeira unidade. Nessa segunda unidade eu estou utilizando o PET e vou solicitar, já solicitei, na verdade, a compra de alguns LEDs e uma bateria para eles montarem. Mais perguntas, gente? Mais colocações? O que é que vocês acharam da aula de hoje? Tá tranquilo? Deu para pegar alguns conteúdos? Obrigada, Rosana. Isso aí. E sobre a aula de hoje, em especial, vocês podem se aprofundar com o nosso conteúdo lá do YouTube, tá? Aproveitem lá. Aproveita que tá disponível e não vai sair do ar, não. Que é isso? Thay? Para mostrar, eu não lembro quem foi que falou dos meninos de 1 a 5 anos, né? E aqui tem os meninos do nosso curso, eles construindo o robozinho, eles foram cortando os pedacinhos das pecinhas para formar o robô, aí aqui no final foi o robozinho que eles formaram, com os olhinhos, o canudinho, era só para mostrar a construção que eles fizeram. E aqui tem na nossa lá do Probot, tem todas as fotos que a gente vem fazendo com os meninos, as atividades, e aí eles estão fazendo também. Aqui essa foto aí do meio, esse aluno é um aluno do 3º ano,
Ian, ele é aluno do 3º ano, essa daí, esse videozinho. E ele faz tudo. Nessa turminha dele, é uma turminha que tem de 8, 9, 10 anos, e eles fazem, que é essa mesmo que Thay vai mostrar aí. Aí, ó, os meninos eles fazem. Essa aluna é a nossa aluna desde o ano passado. Tem robótica na escola dela, inclusive com Lego, mas é extracurricular, então é pago. E a mãe optou por deixar no curso com a gente, porque ela não queria fazer na escola, ela queria fazer no curso. Cadê? Élida falou que teve dificuldade na aula de hoje. Élida, eu vou te fazer um pedido. Tenta montar o circuitinho lá no Tinkercad. E se você não conseguir, manda pra gente no privado sua dúvida. A gente vai tirar sua dúvida, tá bom? Dani colocou aqui excelente aula, assim como o curso. Dani, vou puxar saco de Dani. Dani é psicóloga, tá falando aqui nos comentários, e ela fez o curso com a gente. E a intenção dela é utilizar a robótica nos atendimentos dela com as crianças, né? Que ela atende lá no consultório. E Márcia colocou, o Tinkercad de Ana Lúcia não funcionou porque não abriu? Me fala aí qual foi o problema. Olha só. Na verdade, eu não consegui abrir o circuito para poder estar trabalhando. Você estava no computador ou no celular? Estava no computador. Aí minha internet, não sei se foi a internet. Ficou carregando e não... E não abriu. Poxa, pode ter sido a internet mesmo, Ana Lúcia. Depois você tenta de novo e me fala, tá bom? Mas fala mesmo, tá, gente? Pode deixar. Eu falo assim, me fala depois, mas é para vocês falarem mesmo, tá? Pronto. Gente, olha só, nós vamos encerrar, já vamos para quase 2 horas aqui de aula. Antes de encerrar, a fotinha de hoje? Fotinha de hoje, liguem as câmeras, pinte os cabelos, tô arrumando os cabelos. Vamos tirar nossa fotinha, nosso registro de hoje. Você consegue tirar o print daí, Thay? Consigo. Pronto, vamos lá. Mais câmeras, gente. Vamos ligando, fazendo a alegria do professor na pandemia, ligando as câmeras. Vou fazer a contagem, tá? Peraí, tem gente ligando as câmeras ainda. Então pronto. Foi todo mundo que tinha que ligar, ligou? Tá aparecendo todo mundo na tela pra você, Thay? Para mim, tá mais fácil eu falar quem não aparece. Beatriz, Azevedo, Gisele, Carla, Patrícia, Cidrão, Gislaine, Marlúcia, Maria Clícia, Daniela, Flávia e Maria Aparecida. Só. Deve ser, Thay, porque seu Meet não deve estar configurado para aparecer todo mundo. Mas bora lá que acho que eu consigo tirar aqui. Eu tiro aqui e quem conseguir tirar vai tirando também, depois a gente compartilha. Tá bom, então. Então, diga X. 1, 2, 3. Foi? Eu acho que foi. Vou mandar então, já no grupo. Peraí que eu quero tirar uma selfie também. Não fechar as câmeras, não, que eu vou tirar uma selfie aqui com vocês. Eu posso estar lá no Instagram. E vocês comentarem. Paula Renata pediu para ir de novo. Vai de novo, então. Porque ela não saiu na foto, não. Então vai de novo. Bora lá. Vamos lá. Ó, vai primeiro o print aí. Vai. 1, 2, 3 e já. Pronto, o print da minha parte já foi. Agora o selfie. Aí foi. Gente, uma boa noite para vocês. Mais uma vez foi uma honra estar aqui dividindo esse momento, esse espaço com vocês, tá? Beijo, vocês são ótimos e pode mandar as dúvidas lá que a gente responde de verdade, tá, gente? Beijo para vocês. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Pode parar a gravação, tá?